Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais um Momento ATPC. Eu sou a Andréia, professora coordenadora no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Limeira, na disciplina de Matemática. E hoje, nesse segundo ATPC, para você que assistiu o ATPC da Rosi, falaremos sobre prática de leitura, incumbência das diversas áreas do conhecimento. E vou deixar para vocês também o link sobre minha dúvida. Caso vocês tenham alguma, podem encaminhar e eu estarei respondendo. E qual é o objetivo da nossa formação de hoje? Relacionar as tipologias e gêneros textuais na área de matemática, modelizar o uso do Google Forms para que vocês, professores, possam usar nas suas aulas e os professores coordenadores nos momentos de ATPC e também desenvolver atividades que estimulem em nossos estudantes o gosto pela leitura e escrita na área de matemática. E o que vocês irão encontrar nesse Google Forms? Este vídeo que vocês estão assistindo e, ao final, algumas questões e atividades que foram propostas para que vocês respondam. Dando início, nós vamos começar com a frase de Cardoso Fonseca, de 2005. E ele afirma que a matemática, como qualquer outro conteúdo, necessita do ato da leitura. Então, dentro da nossa área, qual é a função da competência leitura? É desenvolver o letramento matemático. E o que seria o letramento matemático? De acordo com o currículo do Estado de São Paulo, de 2019, do ensino fundamental, letramento matemático, aqui considerado como proposto na BNCC, nos traz que, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. E ainda reconhecer as diversas funções sociais do número, ou seja, entender que um mesmo número pode ter significados diferentes dependendo do contexto em que está inserido. Articula-se com o letramento matemático para o desenvolver de habilidades de leitura, da escrita e da ordenação. E quando falamos em letramento matemático, falamos em desenvolver aprendizagens em todos os anos da educação básica. Então, começamos a desenvolver o letramento matemático no ensino fundamental, nos anos finais, e aprofundamos no ensino médio. E qual a importância da leitura para a interpretação na matemática? A leitura é importante para que o aluno extraia os dados, retire informações essenciais para a resolução daquela atividade que foi proposta. Quando o aluno não entende, não compreende o significado das palavras e o sentido que a mesma traz naquele contexto, a resolução ela fica comprometida, apontando que as dificuldades de interpretação tornam-se barreiras ao aprendizado. E como associar a leitura com os exercícios matemáticos? Aqui nós temos como exemplo uma questão da AP do sexto ano, em que ela traz o enunciado onde é colocado a situação problema, que diz o seguinte: considerando que a balança está em equilíbrio, observe a pesagem do produto abaixo em uma balança de 2 pratos.
E na sequência, nós temos uma imagem. E essa imagem é um texto não verbal. Tanto é um texto que o aluno ele precisa interpretar o significado dessa imagem para conseguir chegar ao resultado. E na sequência dessa situação-problema, nós lemos: nessa balança é possível avaliar que o produto pesa. E ele aponta quais são as alternativas. Então, para a resolução de problemas, que é uma das atividades desenvolvidas nas aulas de matemática, a leitura e a interpretação são imprescindíveis, porque um problema, quando ele é mal interpretado pelo aluno, torna-se mais difícil para que ele consiga resolver e chegar a uma resposta, e também as chances de erro são maiores. Essa questão que foi colocada aqui é somente um exemplo das inúmeras maneiras de se tratar a leitura em matemática. No nosso currículo do Estado de São Paulo, ele traz em probabilidade estatística que parte das informações trazidas pela mídia é apresentada em forma de tabelas e gráficos. Portanto, é indispensável para o letramento matemático que os estudantes desenvolvam os conhecimentos necessários para a leitura e a interpretação de dados. E dessa forma, nós precisamos desenvolver nos nossos alunos a capacidade de análise das questões através da leitura e interpretação, para que os leve a pensar, refletir sobre os dados apresentados e não somente o ato de executar a resolução de um cálculo. E, dando continuidade, no ATPC da Rosi, ela abordou algumas tipologias textuais, como argumentar, expor, relatar, entre outros, que cabem dentro da área da matemática. E então, qual será a diferença? A diferença está na escolha do meu gênero textual, que tenha como foco desenvolver de alguma forma o letramento matemático. Então, nós temos aqui leitura. Quando falamos em leitura, nós temos textos organizados em tipologias textuais e subdivididas em gêneros, publicados em determinados portadores que circulam em diversas esferas. Agora, na sequência, nós veremos algumas tipologias textuais dentro da área da matemática, começando com argumentar matematicamente. Então, argumentar: texto dissertativo argumentativo, exposição de um tema com sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Aqui em argumentar, nós podemos dar como exemplo na resolução de uma determinada atividade, um exercício, um problema, em que cada aluno, ao resolver, segue um caminho, terão raciocínios diferentes. E no momento da correção, por exemplo, o professor poderia solicitar que os alunos fossem à lousa para argumentar, explicar o que ele fez, como ele fez, defender o seu ponto de vista. E nós temos aí também, como um outro exemplo, uma outra questão da AP, que é a avaliação diagnóstica do 8º ano, e esta é uma questão aberta. E nessa questão, o aluno ele tem novamente o enunciado da questão, onde ele terá que ler, fazer a interpretação e apresentar a resolução dessa questão proposta e, finalmente, dizer qual é a sua resposta.
Na sequência, nós temos expor. Texto dissertativo expositivo. Exposição de uma ideia usando conceitos. Apresentação textual de diferentes formas de saberes. Então, aqui nós temos que conceito não se muda. Por exemplo, para determinarmos o valor de π, sendo π um número irracional, calculamos usando a razão entre o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, sempre iremos encontrar o valor de π usando essa razão, se não exatos os 3,14, mas um valor muito próximo a ele. Em seguida, temos texto explicativo prescritivo. Instrui o receptor com relação a determinado procedimento, sem permitir, assim, a sua liberdade de ação. Temos como exemplo o boleto e cláusulas de contrato. No boleto, temos a seguinte situação, né, que vem o valor a ser pago em uma determinada data. Se ocorrer o atraso do pagamento, passa a ter juros e multa. Normalmente é descontado 2%. E quando se fala em porcentagem, quem não tem a leitura, essa interpretação matemática, acaba se perdendo nessa parte. Não sabe exatamente quanto ele terá que pagar. Por quê? 2% de uma parcela de R$20 é pouca coisa. Agora, 2% de uma parcela de R$1.000 dá uma boa diferença. Então, é onde essas pessoas estão pagando juros absurdos. E nas cláusulas de contrato, a leitura de um contrato é língua portuguesa, porque grande parte é textual. Mas entra também a questão matemática, envolvendo juros nas cláusulas financeiras e a porcentagem correspondente ao valor da multa. E, por final, relatar. Texto descritivo representado pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. Aqui, como exemplo, seria um relatório de pesquisa, um trabalho com a coleta e organização de dados com os alunos, a partir do planejamento de uma pesquisa, considerando assuntos de interesses dos estudantes. Então, podemos ver que as tipologias elas estão dentro de qualquer área, como a Rosi já havia comentado. Então, pessoal, nós chegamos ao final deste vídeo de mais um ATPC. Lembrando que abaixo vocês encontrarão as questões, as atividades a serem realizadas. Só lembrando que a atividade, caso você não tenha ela pronta para disponibilizar, você pode pesquisar na internet, só nos apontar qual a referência, a bibliografia, nos dizer de onde foi retirado. E também lembre-se de preencher o formulário com os seus dados pessoais, conforme estão sendo solicitados, e o preenchimento do início do ATPC e o final. Lembrando que, se você começou lá no ATPC da Rosi, o horário de início será quando se iniciou o dela, e o término será agora ao final do nosso. Esse ATPC ele tem duração de 45 minutos, que é o tempo destinado a ele. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a frase de Cardoso Kilian, de 2012. A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima!